quando fala em currículo, o que vem na nossa cabeça é a imagem de um programa, né, de uma lista, uma listagem de conteúdos daquilo que vai ser ensinado. Então, o currículo de matemática, o currículo de português, né, e eu não vou estar trabalhando o currículo com essa ideia, porque o currículo não se restringe a isso. Só a própria seleção do que eu vou ensinar, já existe um monte de coisas aí para serem problematizadas, né, e pensadas e refletidas, por que eu seleciono determinados conteúdos para serem ensinados e não outros. Então, questões políticas, ideológicas, culturais implicadas nessa seleção. O currículo é tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que é aprendido, é aquilo que constitui a vida escolar, o cotidiano escolar. E aí, essa escola, que é a nossa escola, é uma escola que tem a sua gênese mais ou menos lá no século XVIII, XIX. Essa escola de massa, ela tem estruturas hierárquicas seriadas. E se a gente pensar, eu estou falando da nossa escola, estou falando da escola seriada. É uma escola que é aquela escola ali que todo mundo caracteriza, que é uma escola que todo mundo tem que entrar na forma, né? Assim, formadinho, usar todo mundo a mesma roupa, fazer as coisas todas no mesmo tempo, aprender sempre as mesmas coisas da mesma forma. Para falar de currículo, falar da gestão do tempo e falar da questão do espaço escolar, né? Tempo e espaço lineares, um tempo monocrônico, quer dizer, numa progressão linear, cada um aprendendo uma coisa atrás da outra. Um tempo torna-se uma variável independente dos processos de ensino e aprendizagem. Quer dizer, o tempo ele toma uma vida própria na organização, e aí a gente tem as falas muito comuns dentro da nossa escola, né, dos professores. Eu tenho que cumprir o programa, eu não dei tal conteúdo, eu não dei tal coisa. Uma vez eu vi uma cartilha que dizia assim: o boi baba no boné do bebê. Isto é de uma profundidade. Que conhecimento é esse que essas crianças estão aprendendo na escola? Ora, ora. Falando de exclusão, vou falar em fracasso, né? Fracasso escolar entendido aí numa perspectiva maior, macro, das macropolíticas, que são os altos índices de evasão e repetência que nós ainda temos no Brasil. Nós somos um dos campeões em termos de repetência, porque nós temos uma crença muito forte de que a reprovação é garantidora de uma educação de qualidade. É verdade, se trabalharmos na lógica, né, entendendo que o conhecimento é um pacote que é dado por etapas sucessivas aos alunos e que, então, se o aluno não conseguiu, ele volta para trás da fila e repete todas essas etapas. Será que fazer alguém refazer tudo de novo, às vezes com o mesmo professor, às vezes ouvindo as mesmas coisas, às vezes com o mesmo livro didático, tudo da mesma forma, garante com que essa pessoa aprenda aquilo que supostamente foi avaliado que ela não aprendeu, né? Ou será que essa prática é uma prática que está a favor, concorrendo para esse quadro de fracasso escolar, né? Então a gente tem uma escola lá do século XVIII, XIX que trabalha com a ciência, que trabalha com a verdade. Então, assim, em termos de currículo, a gente tem um currículo que eu chamei ali de um currículo ilustrado, enciclopedista dessa escola, né, que está centrado nos programas, e considerando esses tempos de mudanças, considerando essas questões contemporâneas, a gente pode então pensar num currículo praticado, centrado nas práticas e nas aprendizagens, né? Então eu ensino a partir não do programa, não daquilo que eu tenho que ensinar de matemática porque está lá no programa no mês de maio, mas eu ensino a partir das aprendizagens que as crianças vão realizando ao longo do tempo, e é a partir daí que eu planejo, é a partir daí que eu ensino. Essa não é a nossa escola. Então, que escola é essa? Uma escola que abriga lógicas distintas de funcionamento, gestão de práticas e concepções. Que a gente vive um momento de transição, em que a gente tem muito arraigado ainda na cultura da escola, aquela escola de recitação, aquela escola de massa, lá de trás, mas a gente já tem práticas diferenciadas, práticas mais antenadas, digamos assim, ressignificadas, antenadas com o nosso mundo contemporâneo, e por isso é uma escola conflituosa, uma escola inquieta.
pouco para vocês sobre a vida na escola, se constituindo entre a macro e a micropolítica, que são dimensões diferentes, porém indissociáveis de se abordar as questões que ali se passam. Macro, então, não tem a ver com tamanho, tem a ver com totalização, com configuração. Um exemplo numa cena comum entre nós na escola. Vem a pergunta: o que tem essa criança? Por que ela não aprende? Por que é agitada? Tal modo de perguntar, de organizar um sofrimento presente entre pessoas, alunos, professor, família, com indagação, estabelece um caminho investigativo entre tantos outros possíveis. Uma lei se constitui nas lutas e, quando é aprovada, produz efeitos diferenciados nas instituições que atravessa, produz tensões em meio às tradições, aos interesses, às condições de vida que demandam atenção, entendimento sobre o que se passa. A micropolítica se faz num território existencial. Os modos como uma comunidade se singulariza nas relações, nas tradições, nas circunstâncias, em uma conjuntura. Eu diria que a experiência que o vivido se dá entre a dimensão macro e a micropolítica, nos choques entre certezas estabelecidas e imprevisibilidades cotidianas. A micropolítica, ela fala de forças que compõem um campo social, política, jurídica, institucional, econômica, pedagógica, e que têm sido comprimidas em uma única forma de organizar o processo de ensinar e aprender, na única configuração dada como possível. No caso da escola, nas diretrizes que chegam a cada mandato como a interpretação da legislação para regular a vida de todas as escolas. Na dimensão macro, em que a política pública é representação de modelo para todos, a criança é um efeito agitação, mas é também a causa em si mesma, pois escapa ao padrão delimitado e produz movimento no que está arrumado de algum modo. Ela é, nesse momento, o imprevisível, o que traz essa dimensão das forças em tensão à tona para o campo de visibilidade. Quando isso acontece, temos um segundo efeito, a impotência do professor. E ainda um terceiro efeito, a magia de que todos os problemas serão resolvidos em algum consultório, ou de preferência, em vários da nossa competência. Voltando à cena, o que tem essa criança? Eu diria que a verdade dessa pergunta, dessa afirmação, desse ato, que recorta o cotidiano da escola, estabelecendo um sentido de normalidade, de normatização, é arbitrária e evidencia a exclusão de um coletivo pensante, vivente. Isso é política, sentido, luta e pública, considerando um coletivo. A agitação é efeito nos corpos de um conjunto de práticas que afetam e que vão tecendo uma rede entre os atores. Que práticas instauram uma ordem? O que a agitação diz do funcionamento da escola, da vida dessa comunidade, da infância hoje? Enfim, a ciência clássica que funda a psicologia, ela faz um trabalho para racionalizar as equações de maneira a evitar a instabilidade, a evitar a imprevisibilidade da vida. Uma economia racional. O orgulho é justamente o de poder estabilizar as equações. Encontrar condições nas quais a posição matemática do problema permite uma única solução estável. O Prigogine, que trabalha com problemas da instabilidade, ele afirma que um problema pode engendrar múltiplas evoluções. E a riqueza disso é exatamente a não linearidade. Porém, isso só se constitui quando nos constituímos em rede, em coletivos em análise. Como ponto de partida, então, me resta colocar uma pergunta de uma colega: o que os psis têm aprendido em suas práticas na escola?
Eu acho que é por aí que a gente começa.